Saudações, igreja! Estamos aqui para mais um momento maravilhoso na Palavra de Deus. Toda vez que entramos na Palavra de Deus, devemos perceber que a Palavra de Deus é o fôlego de Deus. Ou seja, todas as palavras das Sagradas Escrituras, a Bíblia, o Velho Testamento ou o Novo Testamento, ela é toda inspirada, ela é o sopro de Deus. O texto diz que ela é inspirada. O mesmo sopro que deu a vida ao homem, Deus soprou nas Escrituras. As Escrituras contêm a essência de Deus. Portanto, a palavra não falou somente com eles naquele tempo, quando viveram lá no passado, mas ela fala conosco hoje. E toda vez que entramos na palavra, vemos que ela é tão relevante, ela é para hoje. E é maravilhoso que, a partir de uma passagem, o Senhor nos dá uma revelação sobre uma situação que enfrentamos, e ela pode ser bem específica. É como o Senhor dissesse, esta é minha palavra para você. E nós ouvimos a Deus nas Escrituras. Esta é a forma principal que o Senhor nos guia. Glória a Deus, as pessoas buscam por vozes aí fora. Isto é perigoso, porque a Bíblia diz que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz e nos entregar revelações, mas coisas que o diabo revela sempre serão coisas que glorificam ao homem. Mas o diabo nunca vai glorificar Jesus Cristo. Lembre-se disso, ok? E o propósito do diabo sempre será que algo tente roubar a glória de Cristo. Eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor me revelou recentemente e o Senhor quer que eu tenha esta perspectiva sobre a sua igreja. A igreja, Jesus entregou a sua vida pela igreja. A Bíblia diz que ele se entregou pela igreja. Sim, ele morreu pelo mundo inteiro, mas tem um texto que diz especificamente que ele se entregou pela igreja. O que é a igreja? A igreja não é um prédio onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Ela pode se manifestar num prédio, mas a igreja é formada pelos muitos membros do corpo de Cristo. E ela é a mais bem-sucedida e eterna organização, se podemos chamar assim, organização vida e pulsante que Deus já criou. E o mistério da igreja estava escondido no Velho Testamento, revelada ao apóstolo Paulo, a quem Deus entregou a revelação completa sobre a igreja. E sempre que você pensar sobre a igreja, o diabo por muito tempo tem colocado uma nuvem. Quando você ouve a palavra igreja, normalmente se pensa num prédio velho, aquela música dos órgãos, pessoas que parecem tristes, para baixo, cansadas, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A igreja de Deus é o lugar onde é manifesto a total plenitude do Espírito, com as 7 manifestações do seu Espírito Santo e todos os demais dons. Um dos dons, por exemplo, é o dom de curas, plural, curas. Muitos dons de curas. Todos os tipos de curas estão disponíveis aonde? Na igreja. Um outro dom é o dom de operações de milagres. Ele está além de curas de enfermidades, até mesmo como um perdão sobrenatural de dívidas que você tenha. Isto está na área das operações de milagres. E Deus pode realizar milagres até mesmo no clima que estamos enfrentando. E Deus pode operar coisas assim até mesmo hoje, porque os dons eles não cessaram. E qualquer um que te disser que cessaram, não está citando a Bíblia corretamente. Provavelmente citando Coríntios, dizendo que as profecias desaparecerão e que as línguas cessarão. Mas o que eles não te disseram é que, quando vier o que é perfeito, aí sim elas cessarão. Quando vermos Jesus face a face. Mas o perfeito ainda não veio, meu amigo. Ainda precisamos dos dons hoje. Se a igreja primitiva precisou dos dons do Espírito, imagine quanto mais precisamos nós hoje. Por exemplo, os dons de curas. Eu vejo tantas pessoas fazendo pedidos de oração online, tal qual fazem pessoalmente, por pessoas que eles amam, entes queridos que estão doentes, e eles pedem orações por eles. E grande parte das necessidades, eu diria que as maiores necessidades do corpo de Cristo hoje estão na área da cura física. E é por isso que tenho compartilhado a respeito disso nas últimas semanas. Então é importante que nós percebamos que o Senhor nos entregou provisões que estão no corpo de Cristo. Está tudo no corpo de Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 4, diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando a grandiosa graça estava sobre eles, eles testemunhavam com grande poder sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Grande graça, grande poder. Diga isso, grande graça,
grande poder. E a Bíblia continua dizendo: não havia nenhuma pessoa necessitada entre eles. Não havia ninguém necessitado na igreja primitiva. Então este é o nosso modelo, é isto que temos em mente quando Deus falou com Moisés para construir o tabernáculo ali no deserto. Por mais de 3 vezes o Senhor disse: observe para que façais de acordo com o padrão. Observe para fazer de acordo com o padrão que você viu na montanha. Padrão do quê? Padrão do que você viu numa visão, no Monte Sinai. Você viu o padrão do céu. E veja como o tabernáculo ele é padronizado de acordo com o padrão do céu. Glória a Deus! Assim como a presença de Deus, o trono de Deus é a Arca da Aliança, tem o lavatório, que é o mar de vidro. E aí a Bíblia diz que o cordeiro é como quando João o viu no livro do Apocalipse. Ele o viu como um cordeiro que parecia ter estado morto, porque para Deus não existe tempo. A cruz de Jesus Cristo está sempre recente para Deus. Quando participamos da ceia, devemos ter o tipo de espírito e a expectativa de receber como se o Senhor Jesus Cristo tivesse morrido agora, como se Ele tivesse entregue a sua vida por nós agora. Ele levou nossos pecados e também as nossas doenças agora. E isso traz um frescor, não como se Ele tivesse morrido há 2000 anos atrás e aí nós brigamos com o tempo. Não, porque para Deus não existe o tempo. Glória a Deus. E também dentro da igreja, percebemos que todos os tipos de dons o Senhor derramou na igreja, não no mundo, na igreja. É por isso que eu posso prosseguir o que falamos na semana passada, que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor. E isso é uma referência do Novo Testamento. Depois do Salmo 91 vem uma referência do Novo. Porque aqueles que são justos pela justiça de Deus em Cristo. Crescerão como o cedro do Líbano, porque estão plantados na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor hoje? A igreja de Jesus Cristo. E a expressão desta igreja é sempre uma reunião local, uma igreja local. Sim, nós podemos falar da igreja universal, a igreja do mundo inteiro. Existem princípios que guiam a igreja universal, mas realmente na prática e aonde Deus realmente tem o seu foco, o foco de Deus está nas assembleias locais. Em cada assembleia local, cada uma delas tem uma glória. Veja o resto do versículo. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, o que acontece? Eles florescerão aonde? Nos pavilhões do Senhor, do lado de fora. Quando você está plantado na sua igreja local, na sua assembleia local. Amém? Na igreja é quando você floresce. Você florescerá lá fora, nos pavilhões do Senhor. Em 2 Coríntios 8, diz assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, então veja, se alguém perguntar sobre Tito, ele é meu companheiro. Então veja que Tito não é apenas alguém no corpo de Cristo, ele é cooperador de Paulo, companheiro no Evangelho, cooperador entre vocês. Agora, quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas. E uma honra, outras versões dizem uma glória, a glória de Cristo. Então veja que o Espírito Santo está de fato se referindo às igrejas locais. Ou seja, as igrejas locais são a glória de Cristo, a honra de Cristo. Deus quer que vejamos a igreja local como a glória de Cristo. E é por isso, sabe, o diabo quer sempre ofuscar a glória de Deus. Sabe, quando a igreja está sob ataque, quando há problemas locais, até mesmo lutas e problemas que temos que enfrentar. Sabe, toda igreja local tem os seus problemas, os seus desafios, mas algo único na igreja local é que quando elas superam aquela prova, surge uma luz que brilha, porque agora tem um testemunho, existe uma sabedoria que vem através daquele desafio. Então, independente do que ele esteja fazendo, você deve sentir que, apesar dele estar atacando a sua família porque você faz parte da igreja, lembre-se sempre que ele quer ofuscar a glória de Deus. Ele não quer que a glória seja vista. E o que é a igreja local? É a glória de Cristo. Amém? E quando olhamos para o peitoral do sumo sacerdote, você verá que há 12 pedras preciosas. Ali tem rubi, tem diamante, esmeralda, todos os tipos, e eu tenho um ensino sobre isso. E já compartilhamos antes que o seu nome está ali no peitoral do sumo sacerdote. E quem é o nosso sacerdote hoje? O Senhor Jesus Cristo, em lugares celestiais. Onde ele te carrega? Em seu coração. Onde fica? Fica ali no peito, ali no coração. E o coração representa o lugar de amor, no seu coração. Amém? Você está no coração dele, e é por isso
que a revelação vem, a sabedoria vem, a luz vem, a iluminação vem, quando você contempla o coração dele por você. Porque o Urim e o Tumim, que são luz e perfeição, que dão direção para os reis de Israel. Lá no passado, eles buscavam os sacerdotes para ouvir do Urim e o Tumim, luz e perfeição, que brilhava a partir do peito do sumo sacerdote. Mas se você observar, as 12 tribos são representadas por diferentes joias ou pedras preciosas. Como, por exemplo, você tem a tribo de Judá, aí você tem Issacar e tem Zebulon, pedras diferentes, com papéis diferentes. Cada tribo é representada por pedras diferentes, pedras preciosas diferentes. O que isso quer dizer? Se você pensar, apesar de podermos dizer que nós estamos individualmente no coração de Cristo, mas Deus nos quer além, que estejamos ali em nossas igrejas locais. Por que estou dizendo isso? Porque note que não é o nosso nome. Não é o nome de uma pessoa específica, mas são os nomes das tribos, que estão gravadas nas pedras que estão no peito do sumo sacerdote. Então o nome das 12 tribos estão gravadas ali, não dos indivíduos das tribos. Isso significa que Deus quer que nos vejamos dentro da igreja local. Assim como as 12 tribos de Israel que formavam a nação de Israel, existe unidade com diversidade. Então todas as igrejas locais têm um raio de luz, têm um raio de glória, uma porção da glória de Cristo, que é único para aquela assembleia local. E nenhum de nós é completo em nós mesmos para refletir toda a glória de Deus. Não, nós somos codependentes e cada um possui uma força que o outro não possui. Cada um tem uma beleza da glória de Deus, da qual o outro não tem, mas juntos nós vemos a plenitude da sua beleza e da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E é aí, na igreja local, que estamos perto do coração de Jesus. E é por isso que existem 7 mensagens diferentes que ele falou para 7 igrejas diferentes. E elas são igrejas locais no livro do Apocalipse. Porque senão apenas um sermão seria suficiente se Deus pensasse apenas numa igreja universal. O coração de Deus está batendo muito perto das igrejas locais. Glória a Deus, ela está bem próximo do seu coração. Aleluia! Então toda vez que você pensar sobre a sua igreja local, glória a Deus, esteja enraizado nela. Porque a igreja local é a glória de Cristo. Aleluia! E cada igreja local, juntas, sabe? Cada igreja local tem uma beleza, uma força, da qual a outra não tem, mas juntas manifestaremos a luz da glória de Cristo, em toda a sua glória e perfeição. Glória a Deus! Agora, igreja, o diabo quer impedir isso. Mas que verdade preciosa é essa? Saber que todos os problemas da igreja local vêm do diabo tentando ofuscar a glória de Cristo. Quando percebemos isso, nos posicionamos para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui por causa do nosso nome, por causa da nossa igreja, por causa da nossa assembleia, ou para que as nossas famílias sejam exaltadas, glorificadas. Estamos aqui para glorificar Jesus. E se esse é o nosso motivo, nós estamos no fluir do Espírito Santo em seus propósitos. Glória a Deus, obrigado Jesus. E você prosperará em tudo que fizer porque você está alinhado com aquilo que Deus está fazendo na igreja local. Sabe, todos os ataques do inimigo são iguais. As pessoas me perguntam: Pastor Prince, o que você acha do ataque da Rússia contra a Ucrânia? Lembram-se que lá no começo do ano, enquanto eu compartilhava nos primeiros 3 domingos sobre o tema do ano, o ano do descanso e da aceleração, no segundo domingo de janeiro eu compartilhei que ouviríamos e que este versículo seria muito prático neste ano 2022 do que nunca. Aquilo estava ardendo no meu espírito. Foi por isso que comecei a compartilhar. E no segundo domingo eu disse assim: a partir de Mateus 24, esse versículo estava ardendo em mim. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras, mas não vos perturbeis, porque todas essas coisas devem acontecer, mas este não é o fim. E eu falei que este versículo estava ardendo no meu espírito no começo do ano, enquanto eu compartilhava sobre o tema do ano. Eu disse: vocês ouvirão de guerras e sobre grandes ameaças. Porém, o ponto que Deus quer que vejamos é este: observem que não vos perturbeis. Não vos perturbeis. Tudo isso vai acontecer. E ele continua a dizer: este não é o fim. As pessoas me perguntam: isto é o início da tribulação? Não, este é o início das dores de parto, mas não é a grande tribulação, não é.
Na verdade, se você prosseguir a leitura, ele diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestilências, pragas e terremotos em vários lugares. E tudo isso é o início das dores. Mas veja o versículo 6: não vos perturbeis. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, mas não vos perturbeis, porque todas estas coisas acontecerão, mas ainda não será o fim. Eu vou repetir: ainda não é o fim. Quando o Senhor falava sobre o fim, os discípulos sabiam muito bem sobre o fim. Eles conheciam como o dia do Senhor. Até mesmo Isaías, o profeta, declarou sobre o dia da vingança do Senhor. Então, quando Jesus falava o fim, eles sabiam sobre o que ele estava falando. Na verdade, eles mesmos perguntaram. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, dizendo: dize-nos quando estas coisas acontecerão, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Veja, quando estas coisas acontecerão, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Mas Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, muitas dessas verdades são coisas que Deus me revelou e eu já compartilhei há alguns anos atrás. Eu me lembro de um título que eu preguei sobre os 4 cavaleiros. E na verdade, foi um dos ensinos mais requisitados naquela época. Mas o Senhor me revelou ainda mais e hoje eu quero ir um pouco mais fundo nisso. Eu fiquei muito animado quando o Senhor me revelou isso. E eu quero que você receba. Amém? Glória a Deus. Eu amo alimentar a igreja. Eu amo alimentar o rebanho de Deus. E toda vez que Deus me revela algo que é bom, eu quero ter certeza que você receba. Aleluia. Agora, se você olhar bem, o primeiro sinal, Jesus diz: cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos fazer uma lista, ok? Então o primeiro sinal são falsos cristos. E eu escrevi ali ensino. Então primeiramente sabemos que haverá um anticristo. O anticristo, haverá um anticristo. Mas ainda no tempo de João, João diz: já existem muitos anticristos durante esse tempo. Ele disse isso. Mas haverá um anticristo que virá no futuro. Mas ainda existe algo. Sabe, um sinal diz que algo vai acontecer. Amém? Assim como, por exemplo, na América, quando você dirige uma rua e você vê todas aquelas decorações nos shoppings para o Natal. E quando eles decoram para o Natal, nós sabemos que o dia de ação de graças virá primeiro. Então, sempre que vemos os sinais apontando para a vinda do Senhor, e eu não me refiro ao arrebatamento, ele acontecerá primeiro, eu estou me referindo à vinda de Jesus. Amém? Haverá julgamento, e ele vai endireitar esse mundo. Eu estou falando sobre isso. Mas o arrebatamento vai acontecer primeiro, assim como o dia de ação de graças acontece antes do Natal. Então, aqui vemos o início das dores de parto. O Senhor Jesus disse assim: e tudo isso será o início das dores. Tudo isso será o início das dores. Uma outra tradução diz: é o início das dores de parto. E reflete melhor o sentido da palavra grega, o início das dores de parto. Porque quando uma mulher está prestes a dar à luz, ela sente dores de parto. Amém? Dores de parto. Amém? E quando de fato chega a hora para dar à luz, as dores de parto, contrações, elas ficam cada vez mais curtas. Então vemos as coisas acontecendo cada vez mais rápido agora. Então sabemos que sim, o fim está próximo. E sabemos que o Senhor Jesus voltará para nós primeiro. Nós não passaremos pela tribulação. Então essa questão da Rússia atacar a Ucrânia não é um sinal que já estamos na tribulação. Existe uma profecia em Ezequiel 38 que fala sobre a Rússia, com seus aliados, para vir atacar a Israel. E eu não sinto que é neste momento que isto vai acontecer. Esta promessia ainda não foi cumprida. Quando a Rússia vier do norte para atacar Israel, o Senhor a defenderá. E é muito interessante que 2 capítulos falam disso, Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Mas não é o assunto de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem revelado a mim. Amém? Para te alimentar. Glória a Deus. Então a primeira coisa são os falsos cristos. Falso Cristo. Entenda que de fato haverá um falso Cristo, mas hoje, entenda por ensinamentos falsos. Ensinos que fogem de Cristo. Tudo que foge de Jesus Cristo é falso. Amém? Assim como o falso Cristo. Amém? Por isso que eu coloquei ensino ali. E o segundo sinal que Jesus disse foi: vocês ouvirão de guerras e sobre rumores de guerras. Então o segundo é guerras.
Amém? Guerras são coisas grandes. Existem tanques de guerra, existem bombas. Amém? Ninguém deseja estar numa guerra. Porém, uma forma inferior de guerra pode ser a nossa vida diária. Brigas, discussões, talvez entre marido e mulher, filhos com seus pais, pais contra filhos e problemas de relacionamentos. Então tudo isso é uma forma de guerra. Por isso que eu coloquei brigas. E o terceiro sinal que Jesus falou que aconteceria, e veja que tudo é uma sequência aqui. E haverá fomes, pestilências, pragas e terremotos em diversos lugares. Então o próximo sinal ele diz é a fome, que representa o quê? A falta. O próximo sinal é a fome. A fome representa a falta. Nos tempos modernos significa falta. Hoje vemos este espírito atuando. É o mesmo espírito maligno que causa tudo isso. Talvez de uma forma maior, ele causa guerra. E de uma forma menor, causa brigas. Então, é a mesma coisa. Numa forma maior será o anticristo. Na vida diária são os falsos ensinos. Da mesma forma, a fome. O que é fome? A fome é algo grande. É um grande evento. Geralmente cobre um grande território, grandes terras. Porém, na perspectiva do dia a dia significa falta. Aquilo que te falta. Ou seja, é obra do mesmo espírito, do espírito maligno. E o próximo sinal que Jesus mostra depois da fome são as pestilências e terremotos em diversos lugares. Então chegamos ao quarto lugar da lista, pestilências e terremotos. E é claro que pragas e pestilências significam doenças. E então, morte. Doença e morte. E o que é interessante é que, há muitos anos atrás, Deus abriu os meus olhos para enxergar o paralelo daquilo que Jesus disse em sequência com Apocalipse capítulo 6, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como uma voz de trovão, dizendo, venha e veja. Vi então e eis um cavalo branco. O quê? Um cavalo branco. E o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Então este cavaleiro no cavalo branco, ele possui uma coroa foi-lhe dada, e ele saiu vencendo, e veja que ele possui um arco, mas ele não tem flechas, ele tem um arco sem flechas, ou seja, ele tem a forma, mas não a substância, não o impacto da flecha que representa a palavra do Senhor. Ele tem uma aparência falsa, ele é um falso Cristo, ele é um falso mestre, ele dá uma impressão falsa, e ele pode simplesmente te ameaçar, como se ele tivesse uma flecha, mas ele tem apenas um arco. Mas veja que tem algo importante aqui. Ele tem uma coroa. Uma coroa foi dada a ele. É muito interessante que quando a Bíblia em latim foi lançada, e quando foi traduzido a palavra coroa, em latim a palavra coroa é a palavra corona. E também no grego antigo. No grego koinã é stéphanos, mas no grego antigo também é corona. Em francês é a palavra coroné. Eu estou comentando porque achei isso muito interessante. Estou dizendo que é o coronavírus? Eu não sei. Poderia muito bem ser, mas o que estou dizendo é que o coronavírus vai provocar um monte de falsos ensinos. Temos que ter cuidado, igreja. Nós temos ouvido muitos ensinos que falam sobre o fim dos tempos que causam muito medo nas pessoas. E se causa medo, meu amigo, não vem de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se a palavra que você ouve ela é de fato de Jesus, ela produz fé e não medo. E você me pergunta, por que você está compartilhando isso? Qual é o alimento aí? Eu vou chegar lá. Uma vez que você entende todas essas coisas, você receberá a resposta. Para você e para sua família, para você em suas necessidades pessoais. Existe uma resposta neste ensino de hoje. Porque Deus me entregou essa palavra por sua causa. Mas primeiramente vamos ver o paralelo. Então é o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco. Então observe aí o paralelo. O próximo é que quando ele abre o segundo selo, ele diz, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha e veja. Veja que existe uma sequência, esse é o segundo selo. E saiu outro cavalo, vermelho flamejante, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Então este é o segundo cavalo, o vermelho flamejante, que traz a guerra. Estes cavalos são espíritos malignos.
Eu vou mostrar posteriormente no livro de Zacarias que tudo isso são espíritos. A Bíblia diz que eles são espíritos. Estes cavalos são espíritos. Eles são principados das trevas. E por onde eles passam, eles levam todas essas coisas que a Bíblia nos diz. O cavalo branco, o falso ensino. O cavalo vermelho é a guerra. E de forma diária, este espírito ataca a igreja local ou uma família no sentido de contendas. Ele causa divisões, dissensões, maus entendimentos. O próximo, em Apocalipse 6, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser dizendo: vem e veja. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na sua mão. Então balança, ela fala a respeito de comércio. Este é o espírito que traz fome. É ele que traz a falta. Aliás, o cavalo significa que ele traz com muita velocidade, porque o cavalo é destemido e ele vai diretamente para a batalha. E eles viajam rápido. Então, essa terceira coisa, o cavalo preto simboliza a fome. Então, se você estiver sofrendo com falta, sempre tendo necessidade, provavelmente você está sendo atacado por esse espírito. E essa é a resposta que Deus tem para você. Glória a Deus. E a próxima coisa da lista, exatamente na sequência que Jesus disse, depois da guerra vem a fome, que vem em cima de um cavalo preto. Então chegamos no quarto, quando Jesus abre o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha e veja. E olhei e eis um cavalo amarelo. E a palavra aqui também pode ser pálido, e essa palavra é bem interessante. É a palavra kloros em grego. Kloros é de onde vem a clorofila. Não é apenas amarelo, é a cor de alguém que morre. Depois que alguém morre, sabe, eu sei que é meio mórbido, mas depois que alguém morre, depois de alguns dias que morre, ela fica meio esverdeada, sabe? Até depois de um dia ela já fica verde. Não é apenas pálida, mas é um pálido esverdeado. É da onde vem a palavra verde, clorofila. Kloros, um cavalo pálido. E o nome daquele que estava sentado nele era Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então o próximo da lista é o cavaleiro do cavalo amarelo, pálido. E eu sei que tudo isso pode soar um pouco negativo, e você vai dizer: pastor, eu não vim aqui para isso, eu sei disso. Mas sabe, quando Deus revela algo para nós, é sempre para que recebamos sabedoria dele. Para sabermos, com sabedoria espiritual, como lidar com todas essas coisas em nossas vidas. E para te lembrar que haverá um anticristo que virá. Mas principalmente como esses espíritos se manifestam no dia a dia, com ensinos falsos. Como também haverá uma guerra grande, e certamente guerras menores antes, mas com certeza em menor escala haverão brigas, contendas. É isso que o diabo quer trazer em nossos relacionamentos. Então precisamos estar alertas e cuidadosos, porque eles não são amigos, meu amigo. Eles não trazem boas coisas, são pestilências, mortes, não são coisas boas. E queremos encontrar na palavra uma resposta para tudo isso. Então vejamos agora algo muito interessante. No mesmo livro do Apocalipse, vemos a Bíblia dizendo, em Apocalipse capítulo 4, e diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheio de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, diga leão. O segundo semelhante a um novilho, diga novilho. O terceiro tem rosto como de homem, diga homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, uma águia voadora. Então você tem a face de um homem, um leão, um novilho e uma águia voadora. Amigo, isso é muito interessante porque essas são as 4 faces de Jesus. Eu tenho uma série de estudos sobre as 4 faces de Jesus, mas é importante que entendamos isso porque isto é na verdade a resposta para estes 4 principados que falamos. Esta é a resposta que o Senhor nos entregou. Agora, a forma que Jesus me revelou foi muito interessante. Veja isso. Eu já comentei um pouco quando falei sobre os 4 cavaleiros há muitos anos atrás, e agora ele me revelou muito mais e eu quero compartilhar com você. Então, as 4 faces de Jesus, a face de homem, a face de leão, a face de novilho e a face da águia. As 4 faces correspondem com os 4 evangelhos, que falam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é cirúrgico
ao retratar a vida do Senhor e a sua morte e sua ressurreição em 4 livros, apenas 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Mateus é conhecido como o livro do rei. Jesus é revelado como rei, o rei de Israel, o rei do reino. Aleluia! Jesus profetizou e falou, e ele também ensinou no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus você encontra essa expressão mais do que em qualquer outro: o reino dos céus. O reino dos céus. E foi isso que Jesus trouxe, o reino dos céus. Se Israel o tivesse aceitado como Messias, ele disse: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mas eles rejeitaram e o resultado é que o reino agora está suspenso. Amém? Nós estamos agora num reino espiritual, mas lá atrás foi o reino literal que foi oferecido a eles. Mas eles o rejeitaram. Mas apesar disso, isso vai acontecer quando ele voltar. Ele vai estabelecer o seu reino, que é literal e físico. E ele reinará ali, glória a Deus, e reinará a partir de Jerusalém. Então, o Evangelho de Mateus retrata Jesus como o rei. E o rei na besta é o leão. E aí na sequência vem o Evangelho de Marcos. A propósito, o Evangelho de Mateus, ele fala sobre o seu pedigree, sua genealogia. Porque como rei é necessário saber a genealogia dele, a sua qualificação. E o Evangelho de Mateus, apenas 2 evangelhos falam da genealogia: Mateus e Lucas. E ambos falam da sua genealogia, mas não Marcos. Marcos não fala da genealogia, ele começa assim no capítulo 1. Pegue uma caneta e grife tudo que é falado no capítulo 1, você verá coisas como: imediatamente, no mesmo momento, de repente, assim que, naquele momento, imediatamente. Isso aparece frequentemente apenas no capítulo 1 de Marcos. Então, Marcos não se inicia como Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus, porque como rei era necessário saber genealogia, mas em Marcos ele é retratado como o novilho, forte para o trabalho. No Evangelho de Marcos, a principal característica que vemos ali do nosso Senhor Jesus é que ele está sempre trabalhando, ele está sempre servindo, ele está sempre fazendo bem, sempre curando a todos os oprimidos pelo inimigo, sempre servindo incansavelmente, forte para o trabalho. Como a Bíblia diz, o gado é forte para o trabalho. Então esse é o retrato do Evangelho de Marcos. Por que não há genealogia em Marcos? E ele é retratado ali como um servo. Amém? E não se pergunta o pedigree de um servo. Então, no Evangelho de Lucas, se encontra a genealogia de novo. Porque em Lucas você encontra essa frase mais do que em qualquer outro: o filho do homem, porque ali ele é retratado como homem. Amém? Como homem. Então você tem o Evangelho de João. E em João não se menciona a genealogia. Por quê? Porque ali Jesus é retratado como Deus. No início, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E posteriormente ele diz: o Verbo se encarnou. Veja, não há pedigree, porque como Deus, ele não tem começo nem fim. Ele é o começo e o fim. Glória a Deus, mas como homem, existe um início. Então ele vem, o Deus eterno, veio e assumiu uma forma humana e se tornou um homem. Totalmente homem. Não entenda errado, totalmente homem, mas ele é totalmente Deus. E hoje e para sempre, ele será o Deus homem, que está sentado à destra do Pai. Glória a Deus. Então aqui temos os 4 evangelhos. E também nós temos 4 cores diferentes nesses evangelhos, mas agora vamos ver os animais retratados aqui. Exceto no Evangelho de Lucas, que ele tem a face do homem. Mas em Mateus, o rei da besta é o leão, porque ali ele é retratado como rei. Em Marcos, como ele é forte para o trabalho, é retratado pelo novilho. Obviamente, como eu disse agora, em Lucas ele é retratado como a face do homem e como o divino Filho de Deus, que veio dos céus e assumiu forma humana. O Verbo se fez carne, que é a imagem da águia. Porque a águia voa mais alto do que qualquer outro pássaro. É o rei de todos os pássaros, e ela é um pássaro dos céus, é uma criatura celestial, e é uma imagem do Evangelho de João, onde Jesus é retratado como a águia. E cada uma dessas faces é uma resposta para você a respeito desses espíritos. Amém? Então o que podemos aprender aqui?
Amém? Antes disso, vamos para Ezequiel capítulo 1. Ezequiel 1 é muito interessante, mas note que Ezequiel viveu antes de Jesus. Ou seja, naquela época, algo aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E ele profetizou, ele foi um daqueles no cativeiro babilônico. Ele estava ali no rio Quebar e ele profetizou. Todas essas profecias estão no livro de Ezequiel. Mas veja aqui, Ezequiel 1:10. A forma de seus rostos era como o de homem. Veja, Ezequiel teve uma visão celestial da glória de Deus. E ele percebeu que o querubim, as criaturas ao redor do trono, aliás, essas criaturas tinham as 4 faces de Jesus. Porque eles refletem o seu Deus, refletem o seu mestre, refletem o seu Senhor. Eles têm as 4 faces de Jesus. Então veja, a forma de seus rostos era como de homem. À direita, repare as direções. À direita, os 4 tinham um rosto de leão. E à esquerda, rosto de boi. E também todos os 4 tinham um rosto de águia. E é por isso que ilustramos assim. Jesus com a face de homem, o leão do lado direito, o gado do lado esquerdo e a águia de fundo. E por que isso é importante? Esta parte é muito interessante, amigo. Quando Israel acampou no deserto, ao redor do tabernáculo, oh, aleluia! O tabernáculo, meu amigo, é algo que o próprio Deus manteve os seus segredos, até mesmo para esta geração, para as pessoas que vivem hoje no Novo Testamento. A tipificação ali, as sombras, falam conosco de forma que cada parte dali revela-nos Jesus em toda a sua glória. E é por isso que tem um versículo ali que diz, no seu templo, em Salmos 29, em seu templo, tudo ali diz glória. Tudo que há no templo glorifica. Cada parte da mobília, cada cor, cada material, cada metal, todas as coisas ali no tabernáculo declaram glória. Aleluia. Assim como a igreja local, toda a igreja local é a glória de Cristo. Glória a Deus. Quando Davi disse isso, naquele tempo o templo não havia sido construído. Ele não se referia ao templo. Ele se referia ao tabernáculo de Moisés naquele tempo. Tal qual ao seu tabernáculo. Amém? Cada parte declara glória. Glória a Deus. Mas em Números 2 diz assim: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação. Todas as tribos de Israel estavam acampadas ao redor do tabernáculo. Ao redor do tabernáculo. E estavam acampados de acordo com as insígnias, com os emblemas da casa de seus pais. E quando fala de estandarte, é como se fosse uma bandeira, um banner, uma bandeira. Naquele tempo eles carregavam bandeiras. Até para as guerras carregavam bandeiras. E cada tribo tinha a sua própria bandeira. E cada uma das 12 tinha a sua própria bandeira. E ficavam acampadas ao redor do tabernáculo, 3 de cada lado, norte, sul, leste e oeste. As 12 tribos eram divididas em grupos de 3, e cada uma delas tinha a insígnia, o emblema da casa de seus pais. E na tribo de Judá, o emblema, a bandeira da casa de seus pais era o leão. E para Ruben, quando Ruben nasceu, até mesmo seu nome significa, veja, um filho. Então quando Ruben nasceu, representava a face de um homem. Então a bandeira de Ruben era o rosto de um homem. Eu vou te mostrar primeiro o tabernáculo. Veja o lado leste. O lado leste é o maior, porque é que tinha o maior número de pessoas. A tribo de Judá tinha o maior número de pessoas. E veja que Judá, Issacar e Zebulon estavam acampados no leste do tabernáculo. E aí você tem Simeão, Ruben e Gade, acampados do lado sul do templo. E aí você tem Manassés, Efraim e Benjamim, acampados do lado oeste. E então do lado norte você tem Dan, Aser e Naftali. E cada um deles tinha uma bandeira. E cada um dos lados tinha um líder. E para Judá, a bandeira deles era de um leão, a face de um leão. E do lado sul, Ruben tinha o rosto de um homem. E do lado oeste, Efraim. Efraim era o líder ali, a bandeira deles era de um boi. E então Dan, na verdade Dan,
poderia ter uma cobra em seu emblema. É o que foi profetizado pelo seu pai Jacó. Porém, o líder sentiu que, é claro que foi Deus. Deus organizou de tal forma que ele não poderia colocar uma serpente em seu emblema, em sua bandeira. Contrário disso, ele colocou uma águia que destrói a serpente em seu emblema, em seu estandarte. Então vejamos as bandeiras mais de perto. Então observe o norte. No norte nós temos Dan, cuja bandeira é uma águia. Já no sul temos Ruben, e a sua bandeira é o rosto de um homem. E no leste você tem Judá, cuja bandeira é o rosto de um leão. E no oeste você tem a face de um boi, de um novilho. Amém? Que é a tribo de Efraim. E aqui temos as 4 faces de Jesus ao redor do tabernáculo. Este é o tabernáculo, lá no passado, e todos estavam acampados ao redor do tabernáculo. E nessa formação, quando olhados de cima para baixo, você veria uma cruz. Eles estavam acampados assim. Ok? Estamos nos aproximando pelo leste, até chegar ali no tabernáculo. É assim que eles estavam acampados, e todos eles estavam acampados com a face para o tabernáculo. Aleluia! Todos eles estavam de frente para o tabernáculo, todos com face para o tabernáculo. Não tinham a face para fora. Quem protegia a retaguarda? O Senhor. De fato, existe um versículo que diz que a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia! De fato, podemos pensar no natural. Não é prudente acampar assim, por razões de segurança e para garantir que nenhum inimigo ou que nenhum exército virá atacar você e tudo isso. Você deveria acampar para fora, em todas as direções, não é? Mas não, Deus ordenou que eles se voltassem para o tabernáculo. Ele disse: eu cuidarei de vocês quando focarem em mim. Enquanto colocam a sua atenção em mim, quando vocês olham para Jesus, esqueçam de todo o resto e foquem o seu olhar em Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. E o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele cuidará dos seus inimigos. Quando o inimigo vier como uma corrente impetuosa, o Espírito se levantará como um estandarte. Glória a Deus. Coloque os seus olhos em Jesus. Não se preocupe com os inimigos que estão ao seu redor. Mesmo que te ataquem, não te pegarão de surpresa. Enquanto você olha para o Senhor olha na sua direção e Ele toma conta de tudo que vem contra você. Glória a Deus. Mas se você olhar ao seu redor, começará a ficar distraído e começará a desanimar por conta daquilo que está ao seu redor. E começará a falar das coisas naturais, porque você só está olhando aquilo que é natural. E acabará perdendo o sobrenatural daquilo que Deus pode fazer por você sobrenaturalmente. Amém? De uma hora para outra, Ele pode transformar as trevas em luz. Ele pode fazer que uma doença crônica seja removida instantaneamente do seu corpo. Nós temos visto acontecer, igreja. Mesmo que às vezes a doença permaneça, como eu disse semana passada, Deus está preparando um testemunho para a sua glória. Porque há pessoas que precisam ouvir isso, e existem situações assim também. Glória a Deus. Então, amigos, quando olhamos para o tabernáculo, lembre-se disso. É uma representação da assembleia local, da igreja local de Jesus. Estamos todos acampados e a nossa prioridade é a igreja local. A prioridade e o foco é em Jesus. Amém? Em nossas igrejas locais. E quando nós priorizamos isso, o Senhor priorizará todas as nossas necessidades e aquilo que precisamos. Talvez sejam lutas nos nossos relacionamentos, talvez tenhamos brigas em nossos relacionamentos, às vezes entes queridos. Deus cuidará dessa situação enquanto você mantém os seus olhos focados em Jesus. Eu não consigo nem contar quantas vezes aconteceu de focar em Jesus e escolher vê-lo na sua palavra. E Deus começou a lutar as minhas batalhas, e quando eu parei para olhar aquela situação, ela já tinha mudado, já não era mais a mesma coisa, ou quando eu voltava para aquela situação depois de gastar tempo olhando para Jesus, e aí de repente eu sabia exatamente o que fazer para transformar aquilo. Eu sabia exatamente o que fazer, a postura que deveria ter. Glória a Deus. E isso sempre acontece quando você está focando em Jesus, amém? Você se torna como Ele, porque o Espírito de Deus nos transforma de glória em glória enquanto contemplamos a imagem do Senhor. O Espírito nos transforma enquanto contemplamos Jesus. Glória a Deus. Amém? Prosseguindo. E sobre esses ataques, vejamos Zacarias, capítulo 6.
Eu comentei agora há pouco que esses cavalos representam espíritos malignos, amém? Principados. Agora observe a visão de Zacarias. E hoje estou falando de muitas visões, mas todas elas estão na palavra de Deus. Não são visões de alguém nos dias de hoje. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados a cavalos vermelhos. Diga cavalos vermelhos. A segunda de cavalos pretos. Diga cavalos pretos. E a terceira de cavalos brancos. E a quarta de cavalos malhados ou cavalos pálidos, ou seja, amarelos. E novamente temos aquela cor pálida, acinzentada, cor de morte, esverdeada. Que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? Repare bem a pergunta: o que é isso, meu senhor? Perguntei ao anjo que estava falando comigo. E o anjo me respondeu: o quê? Estes são os 4 espíritos do céu. Veja, são espíritos que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra, que saíram para fazer o seu trabalho. A carruagem puxada pelos cavalos pretos. Agora veja bem, quando a Bíblia diz, veja, que até mesmo Satanás está diante do Senhor. Amém? As pessoas pensam que Deus que ordenou a eles, que Deus deu a ordem a deles. Não, Deus é soberano. Isso mostra a soberania dele. Ou seja, o tempo chegou. Provavelmente existe uma porta aberta. Provavelmente existe algo, por exemplo, quando Jesus disse para Pedro, o diabo pediu para te peneirar como a semente, mas eu intercedi por você. Ele não disse, eu vou impedi-lo. Não, na verdade ele disse, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E quando você é convertido, quando você é fortalecido, quando você é restaurado, você fortalece seus irmãos também. Então ele profetizou a vitória dele. Mesmo antes da luta, Jesus não prometeu que não passaremos por lutas. Então, amigos, na nossa vida cristã, haverá situações e não pergunte o porquê. Amém? Pode ser uma porta aberta ou pode ser algo que fizemos no passado. Não sei, não há como saber. Tudo tem consequências, meus amigos. Não mexa com o pecado traz consequências. A Bíblia diz que ele traz a morte. E é por isso que é importante que você tenha certeza que, quando houver pecado, você possa se apropriar daquilo que Jesus fez na cruz. Amém? E glória a Deus pela graça. Glória a Deus, aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você sabe como estar consciente dessa graça e como recebê-la. Porque apenas quando você recebe esta graça é que você reinará em vida. Glória a Deus. Então, eles são espíritos e em hebraico, que quando Deus direciona algo, quer dizer que Deus permitiu algo. Ele deu permissão. Mesmo quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, em outro lugar diz que Faraó endureceu o seu coração. Faraó manteve o seu coração duro. E aí o texto diz que o Senhor endureceu o coração dele. Ou seja, Deus disse, então é assim que você quer jogar? Ok, então vou usar seu coração duro. É por isso que ele diz que o Senhor endureceu o coração dele. Ok? Então mostrando a soberania de Deus, permitindo que aconteça. Porque existem coisas judiciais que nós não entendemos, que parece que espíritos malignos têm algum direito. Mas isso não significa que não temos um advogado à destra de Deus, o Pai, hoje. Glória a Deus. No Velho Testamento eles não tinham. Lembre-se que Jó desejou ter um advogado diante do Pai, um mediador entre ele e Deus. Bem, hoje nós temos Jesus. Nós temos um advogado à destra do Pai. Amém? Então Deus permite esses espíritos. Repare nas direções. O cavalo preto está indo na direção do norte. A carruagem do cavalo branco está indo na direção leste. E o cavalo da cor pálida está indo na direção sul. Então a fome e a falta estão indo para o norte. E o cavalo branco, o falso ensino, está indo para a direção leste. E o cavalo pálido, que traz a doença e a morte, está indo na região sul. E tem um outro cavalo que não é mencionado aqui. É claro que temos norte, leste, sul. E o que está faltando? O oeste. O cavalo que vai ao oeste, o cavalo vermelho, que traz a guerra. E creio que este cavalo está por trás de tudo que está acontecendo agora na Ucrânia. Temos que orar, meus amigos. Continue orando pela Ucrânia. Permaneça orando. E a vontade de Deus será feita. A sua oração faz diferença. Permaneça orando. Vamos olhar para essa foto aqui. E todos esses cavaleiros têm vindo contra as pessoas de Deus. É claro que a prioridade do inimigo é sempre as pessoas do reino para roubar a sua herança em Cristo. Assim como nos tempos de Gideão, a Bíblia diz que os inimigos vieram, os medianitas, e eles roubaram
a comida deles. O inimigo está sempre, veja no livro de Juízes, em todo o Velho Testamento, os inimigos, os filisteus, eles sempre vinham e roubavam a comida do povo. O inimigo está atrás da comida do povo de Deus. Amém, amigo? Então não deixe de comer, não dê espaço para o inimigo. Amém? Se exponha, continue se alimentando da palavra de Deus. Sabe, se mantenha tendo acesso à palavra, a comida que te fortalece, que traz milagres, como a Bíblia diz. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei? Não, mas pela fé ao ouvir a palavra. Não se exclua de ouvir a palavra que traz a fé. Amém? Sintonize toda semana. Permaneça ouvindo mensagens que são baseadas na palavra de Cristo, cristocêntricas, glória a Deus, e receba a operação de milagres de Deus em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então veja as direções aqui, amém? Então o falso Cristo, ele vem na direção do oeste, ele vem no cavalo branco na direção oeste. Então vejam o cavalo esverdeado, que ele vem na direção sul, ele vem contra a direção sul. E aí temos o cavalo vermelho, o cavalo da guerra, que vem na direção leste. E aí você tem o cavalo preto que está indo na direção norte. E essas direções estão aí para nos ensinar algo, para nos mostrar como enfrentar cada um deles. Pela sabedoria de Deus, aleluia! E o povo de Israel acampava de tal modo que cada um tinha um emblema, uma bandeira, um banner, um estandarte. No campo de batalha, eles carregavam o seu emblema, eles erguiam lá em cima. Então, veja que no ataque do inimigo, e isso é o que você precisa fazer, eu preciso fazer quando somos atacados, por cada um desses inimigos ou por algum deles. Quando eles nos atacam, o que você faz? Levante o estandarte, levante a sua bandeira, levante Jesus. Essas 4 faces falam de Jesus em seus diferentes atributos. Glória a Deus, aleluia! Sabe, como as 7 igrejas, para uma igreja ele disse, para aquela que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Não desanime, eu sei que você tem pouca força, mas ouça, a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E farei isso por você, e quando eu fecho, ninguém mais pode abrir. Para outra igreja ele disse, para aquela que tem os olhos que podem discernir. Amém, glória a Deus. Para esta outra ele diz, aquele que guarda as estrelas em sua mão, e as estrelas são os líderes, pastores, aqueles que têm responsabilidades na igreja local. Muitos deles estão desanimados, estão se sentindo rejeitados, mas ele os levanta com a sua destra da sua justiça, glória a Deus. Ele os encoraja. Diferentes igrejas recebem diferentes partes de Jesus, e esta é a revelação que eles precisam em sua igreja local. E é por isso que ele se apresenta dessa forma na igreja local. Ok? Então, as 4 faces de Jesus, precisamos entender isso, amém? Nós precisamos erguer o nome de Jesus. E veja, amigo, que não estamos virados para fora. O tabernáculo está no centro da habitação deles, amém? Eles estão virados para dentro, como eu disse agora há pouco. Não estão virados para fora, mas eles estão virados na direção do tabernáculo. O inimigo vem por todos os lados. O inimigo vem pelas costas. Mas tudo que eles precisam fazer é levantar o nome de Jesus. Que Deus se levante, aleluia! E que todos os seus inimigos sejam dispersos. Em nome de Jesus. Agora mesmo, enquanto exaltamos Jesus, glória a Deus, o seu coração está exaltando Jesus agora mesmo, não está? Aleluia! Glória a Deus! Eu estou sentindo de parar agora e começar a glorificar e exaltar Jesus. Exaltando o nome dele, e ele vai cuidar dos nossos inimigos. Que Deus se levante e seus inimigos sejam dispersos. Glória a Deus, aleluia. Que isso seja real na sua vida. Amém? Então exalte a Jesus, não se preocupe com este ou com aquele inimigo. Apenas exalte Jesus, e eles serão dispersos. Quando você está olhando para Jesus, e o aspecto que você enxerga em Jesus, levante isso em louvor. Amém? Traga isso à tona. Compartilhe com alguém. Fale sobre Jesus, assim como em Cantares, aquela mulher. Veja que quando o amado fala com a sua noiva, ele é muito direto. Ele fala das suas belezas diretamente. Mas quando a noiva fala do seu amado, quando ela fala dele, que é o nosso Senhor Jesus, veja que ela fala sobre as suas belezas e suas características para alguém. E então ele aparece. Glória a Deus. E Deus desenhou de tal modo que quando nós falamos sobre Jesus, quando compartilhamos sobre Jesus com alguém, ele entra em cena e sentimos a presença dele naquele lugar. Sentimos o seu amor.
Eu sei que Ele nos ama o tempo todo, mas é tão gostoso quando sentimos o amor dEle, especialmente quando falamos dEle. E quanto mais falamos dEle, mais sentimos a presença dEle conosco. Glória a Deus. Então, o nosso crescimento está em conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Não apenas pegar um aspecto e ficar naquele aspecto por anos, mas crescendo em tudo que Ele é. Sabe, existem tantas glórias no Senhor Jesus que podemos estudar. Todos os títulos diferentes que existem nas Escrituras que podemos estudar. Amém? Todos os seus atributos, as glórias que estão em Jesus que podemos estudar. A glória moral de Jesus que podemos estudar. A sua excelência moral presente em todos os evangelhos, em cada ação, em cada movimento, em cada palavra. Amém? E todas as suas glórias é para que você desfrute. Glória a Deus. Amém? Isso é crescimento. Crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, sobre a revelação que Deus compartilhou comigo a respeito desta passagem, não somente exaltando Jesus exteriormente com os nossos louvores, adoração, testemunhos, mas quando olhamos também para as direções dentro do tabernáculo, você verá assim: veja as 4 direções e os 4 cavaleiros da morte, da fome, dos falsos ensinos, das guerras. E eles estão ali ao redor do tabernáculo. Não se esqueça que o inimigo quer atacar a glória de Cristo. Não é incrível saber? Sabe, na verdade, achamos que o foco somos nós, que o foco do inimigo está em nós, como indivíduos. Amigo, ele está atrás de algo além do que isso. Ele está atrás da glória de Cristo. Apenas fique firme na glória de Deus, na consciência disto. Fale com o pai sobre a glória de seu filho. O pai ama ouvir falar sobre o seu filho. Pense nisso. Quando Deus fala sobre a criação do mundo, deste mundo que vivemos e tudo que existe nele, para isso ele usou apenas um capítulo, Gênesis 1. Apenas um capítulo foi suficiente para falar deste mundo em que vivemos e toda a criação que existe nele. Mas quando Deus foi falar sobre o tabernáculo, Deus usou 15 capítulos no livro de Êxodo. 15 capítulos para falar do seu filho. É tudo sobre seu filho. Amém? E aí nós temos exatamente 98 versos, desde Êxodo 25 até Êxodo 27. Exatamente 98 versículos. E então Deus repete tudo isso novamente, em Êxodo 37 até Êxodo 39. Novamente 98 versos. 98. E pensamos, por que Deus está repetindo tanto sobre o tabernáculo? Não é redundante repetir as mesmas coisas de novo? Para o pai, um pai nunca se cansa de falar do seu filho. Ele ama o seu filho. E saiba que o pai nunca se cansa de falar do seu filho. Ele ama falar dele. Na verdade, quando Moisés passou os 40 dias ali, no Monte Sinai, ele estava ouvindo do Senhor. Você pode imaginar que ele estava ali apenas para receber as tábuas. A segunda, na verdade, porque a primeira ele quebrou ali no pé do Monte Sinai. Mas ele ficou por 40 dias ali, fazendo o quê? Por 40 dias. Deus falava do tabernáculo e somente no fim, chegando no último dia, aqui estão as 2 tábuas dos mandamentos. Amigo, é tudo sobre Jesus. Parece que a nossa prioridade hoje está toda na criação. O que podemos aprender na criação? Até na saúde, aprendemos da criação. Mas Deus sempre prioriza o seu filho. Tudo está em seu filho. Amém? E Deus leva tempo de repetir e dizer de novo e de novo sobre o seu filho. E que nós possamos fazer o mesmo. O Pai ama nos ouvir falar sobre o seu filho. Amém? Assim como José, que retrata o nosso José celestial, Jesus Cristo. Depois dele se reconciliar com seus irmãos, lembram? Assim como Jesus se reconciliou com Israel. E aí ele diz: vão e falem para o meu pai de toda a minha glória que vocês têm visto. Vai e diga ao meu pai o quê? Toda a minha glória que vocês têm visto. É isso que é adoração, meu amigo. É buscar o Pai Celestial e falar para ele de toda a glória que nós vemos sobre Jesus. Então, quanto mais você vê, mais o seu louvor será expandido. Glória a Deus. E isso é adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém! O Pai adora ouvir falar do seu Filho. Vamos falar cada vez mais sobre Jesus. Vamos falar de Jesus cada vez mais para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Que nós não tenhamos vergonha de falar do nome de Jesus. Amém? O mundo usa o nome dele em vão. Vamos usar o nome dele
em glória, amém? Vamos usar o nome dele em honra. Glória a Deus, exaltando Jesus, levantando o nosso estandarte, amém? Cada vez que você levanta a bandeira, o seu inimigo se dispersa. Aleluia. Que alegria estou sentindo. Ok, então vamos finalizar aqui. Existe também um significado aqui. Estamos olhando de cima para baixo, numa visão do tabernáculo descoberto. Então veja o tabernáculo na direção ali da esquerda. Do lado direito, aquela rampa que lembra uma cruz é uma rampa que leva ao altar de bronze. E é nesta direção que vêm as doutrinas falsas. Ou seja, por que Deus ordenou que Moisés colocasse o altar ali? O que significa o altar de bronze, amigo? Os 4 cantos representam os 4 cantos de Jesus Cristo. E é ali que a oferta de holocaustos é colocada, onde a oferta pelo pecado é colocada. Ela retrata a cruz do Senhor Jesus. Então, o que combate a falsa doutrina em nossas vidas? A mensagem da cruz. Paulo disse que não se conhece entre vós nada além de Jesus Cristo e a sua cruz. E logo depois ali tem o lavatório. Conseguem ver? O lavatório era o lugar onde o sacerdote ia para lavar as suas mãos. Em Efésios diz que nós somos lavados pela água da palavra de Deus. A noiva de Cristo é lavada pela água da palavra, para que nos apresentemos como noiva gloriosa, sem manchas e rugas e nada do tipo. Aleluia! A água que lava é a água da palavra, e a água da palavra é baseada na cruz. É a palavra da cruz que combate a falsa doutrina. O falso ensino não fala disso. Pode parecer tão interessante, tão inteligente, pode chamar atenção através de uma sabedoria que vem do campo psicológico, ou a sabedoria que vem do campo natural, humano, mas ela não satisfaz. Você não foi criado para o natural. Você foi criado para a sabedoria sobrenatural. Então, o falso ensino é tudo que deixa Jesus de lado e sua obra consumada e diz como você pode obter coisas sem a cruz. Amém? Esse é um falso ensino. O falso Cristo é, na verdade, quem assume o papel de Cristo, dizendo que ele tem a resposta. Ele é o falso Cristo. O anti também quer dizer no lugar, um substituto. Amém? Não é apenas contra, também é contra, mas significa estar no lugar. Não tome o lugar de Cristo. Não deixe que nada tome o lugar de Cristo. E aí então, na parte de baixo, temos a fome, onde está ali o S de sul. E nessa face sul do tabernáculo, o que está direcionado na face sul do tabernáculo? A menorá, a lâmpada, está posicionada do lado sul. A fome significa falta, então Deus está dizendo que a lâmpada, que retrata a igreja de Jesus Cristo, através do Santo Espírito, em suas 7 manifestações, ele habita no menorá em suas 7 lâmpadas. No tabernáculo representa o Santo Espírito. Jesus, sim, claro, mas principalmente o Espírito Santo. Na igreja, porque no livro de Apocalipse diz que João virou para ouvir a voz que falava com ele, e voltando-se viu 7 candelabros de ouro, que são as 7 igrejas, as 7 assembleias locais, naquele tempo. Amém? Então, a menorá fala da igreja local. Então, o que combate a falta em nossa vida é a igreja local. Quanto mais envolvido você estiver na igreja local, quanto mais suporte você der, amém? Em nada você terá falta. Deus está dizendo que a resposta, o contra-ataque para esse espírito que traz falta em nossa vida é estar envolvido na igreja local, até mesmo através do suporte financeiro da igreja. Não apenas estando ali, mas doando, entregando dízimo. E vocês sabem que esse é um princípio de Deus. O mundo diz, são pessoas tentando tirar vantagem do povo, mas eles não conhecem o princípio de Deus. E de onde vem essa questão do dízimo na igreja local? Vem da palavra de Deus. Amém? Esteja envolvido com a igreja local e você combaterá a falta. Agora vejamos o norte. E qual é o espírito que ataca pelo lado norte? A morte. E para a morte, qual é o contra-ataque? Qual é a resposta? A mesa de pães. Deus mandou que Moisés posicionasse a mesa de pães para o norte do tabernáculo. E existe um propósito nisso. Porque a mesa de pães contra-ataca a morte. A morte é o quê? As pestilências, pragas, doenças. E a mesa de pães representa nos dias de hoje o quê? É a tipificação do que hoje celebramos como a ceia do Senhor. Aleluia! Então quando você participa da ceia, especialmente no dia do Senhor, e você pode participar todos os dias, amém? Tendo a consciência do Senhor proclamando sua morte, mas especialmente no dia do Senhor, que é domingo,
Você precisa participar da ceia do Senhor. Eu vou te mostrar um padrão aqui. Veja o apóstolo João. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, que a propósito é domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então voltei-me para ver quem estava falando comigo. E tendo voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Agora, veja isso. Veja, estou direcionado agora para o lado norte. Amém? João estava para o norte. Então, ele ouviu uma voz atrás dele. E aí se virou para ver a voz que falava com ele. Ele viu o menorá, que são os 7 candeeiros que falam das 7 igrejas daquele tempo. Amém? Então, se João teve que se virar para ver a voz que falava com ele no meio do menorá, que era na verdade Jesus. Ele viu Jesus ali no meio. Jesus está sempre no meio. Ele está sempre no meio da igreja. Ele está sempre em nosso meio. Quando ele tinha 12 anos, ele estava no templo, ouvindo os mestres daquele tempo. Onde ele estava? Ele estava no meio deles. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estarei no meio deles. Glória a Deus. Jesus, quando foi crucificado na cruz do meio, entre 2 ladrões. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu no cenáculo, ali no meio deles. Quando João viu Jesus no livro do Apocalipse, ele se virou e viu Jesus aonde? No meio. Aleluia. Qual direção João estava então? Ele estava direcionado para o norte. E ele estava em espírito no dia do Senhor. O que você acha que ele estava fazendo? Eu creio que ele estava participando da ceia. O livro de Atos diz que no primeiro dia da semana, os discípulos e apóstolos se reuniram para partir o pão. Repare o motivo, a principal razão para nos reunirmos no primeiro dia da semana, que é o domingo, é para partir o pão. Essa era a prioridade naqueles dias. Então João, ali na ilha de Pátimos, ele achou algum pão e ele estava ilustrando, direcionado para o norte, para que ele se virasse. Lembre-se que ele estava em espírito, provavelmente estava no verdadeiro tabernáculo. Amém? Participando da ceia do Senhor. E aí ele ouviu uma voz atrás dele, e ele estava direcionado para o norte. E a mesa de pães está aqui, e atrás está a menorá. Aleluia! Então, novamente, a mesa de pães combate a morte. Amém? Ela combate a doença, as pragas. Mesmo que agora você esteja sofrendo com a Covid-19, meu amigo, não desanime. Participe da ceia do Senhor olhando para Jesus. E é daí que virá a sua cura sobrenatural. Glória ao nome de Jesus. E veja que Deus disse: posicione a mesa de pães direcionada para o norte. Amém? E do norte de Israel virão os inimigos de Israel. Em todo o Velho Testamento, até mesmo no futuro, a Rússia virá atacar Israel com seus aliados a partir do norte de Israel. Do norte vem o mal e a perturbação, a Bíblia diz. Amém? Para Israel. E veja que o combate está na mesa de pães. Mas o que essa mesa de pães pode fazer, pastor Príncipe? Meu amigo, esta mesa é poderosa, é mais poderosa que armas nucleares. Amém? Esta é a ordem de Deus. Está além do natural, amém? Fará que seus inimigos fiquem confusos. Fará que a praga caia diante de você. Fará com que doenças que já estão no seu corpo possam sair agora. E a saúde será restaurada rapidamente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Aleluia. E então temos o último. Temos as guerras. O que combate as guerras? O altar de incenso. O altar de incenso fala sobre oração. Jesus está orando. Ele está orando. E nós estamos orando juntamente com ele. Na verdade, nós estamos entrando na oração dele. E uma grande expressão disso é quando oramos em línguas. Porque quando oramos em línguas, oramos em sintonia com a vontade de Deus. Aleluia. Enquanto oramos, as contendas irão embora. Enquanto você ora, o inimigo irá embora. O inimigo tenta trazer contenda e dissensão. Ele ficará confuso enquanto você ora. Ele não resiste à atmosfera de oração. Amigo, quanto menos você ora, mais você tenta fazer, mais você tenta falar no seu relacionamento. E você só vai sofrer no esforço humano. Mas quanto mais você ora, confiando em Deus, apenas ore. E parece que nada está acontecendo. Mas lembre-se que as orações de um justo valem muito. Amém? A sua resposta está a caminho, Daniel. Mesmo que você espere por 30 dias,
Espere, mesmo que seja por 50 dias, espere. A resposta já veio no primeiro dia que você orou. Porém, existe uma guerra espiritual e o diabo teme quando você ora. Quando o povo de Deus ora, ele não liga se você luta nas suas forças, mas ele tem medo quando você está de joelhos, orando. Amém? Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Eu creio, meu amigo. Eu disse muitas coisas neste tempo. Na verdade, esse sermão poderia ser uma série para quebrar, mas eu creio que você recebeu aquilo que Deus tem para você. Com certeza, no meio das palavras, você recebeu a palavra rema para a sua própria situação. Receba, meu amigo, e prospere nela. E seja curado por ela. Alcance um romper por ela. Em nome de Jesus. Se você ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero orar contigo, amigo. Quero orar por você agora. Que a salvação em sua plenitude entre na sua vida agora. Jesus morreu por nossos pecados. Se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e acreditar na sua ressurreição, você será salvo. Se este é você, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele morreu e ressuscitou. E eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador deste dia em diante. Obrigado, Pai, porque todos os meus pecados foram perdoados. Eu estou diante da Tua presença, Pai, para te agradecer pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Tu és o meu Pai e eu sou o seu filho. E eu sou muito abençoado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, meu amigo, do fundo do seu coração, você agora é filho de Deus. Todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Fique de pé. Glória ao nome de Jesus. Que nesta semana o Senhor abençoe você e a sua família e que todas as faces de Jesus possam te proteger ao longo desta semana. Que Deus faça que seus inimigos desapareçam diante de você e se vierem contra você por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Que o Senhor levante sobre você o seu semblante e conceda a você e aos seus entes queridos a sua paz, shalom, e o seu favor sobrenatural. Você está guardado no Senhor. Amigo, continue olhando para Jesus. Amém? Todos os dias da sua vida. E não permita que nada te distraia disso.